Aqui estamos para mais um giro semanal com as principais notícias da América Latina e do mundo. Vamos revisar agora os nossos destaques de hoje. Indignação mundial contra os bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Esquerda e independente se consagram nas urnas do Chile e serão maioria na elaboração da Constituição. Povo colombiano exige o fim da repressão policial. Mobilizações entram em sua quarta semana. Eu sou André Vieira e falo com vocês direto de Alagoas, no Nordeste do Brasil. Está no ar mais uma edição do Telesur Notícias em português. Começamos falando sobre a violência no Oriente Médio. Israel anunciou agora há pouco um cessar-fogo nos ataques contra a faixa de Gaza. 10 dias de agressão de Israel contra Gaza já deixaram mais de 230 mortos, entre eles 63 crianças, 36 mulheres e 16 idosos. Mais de 1.500 palestinos foram feridos. Só em Gaza, os danos materiais chegam a $250 mil, segundo o Escritório de Informação do Território Palestino. Conforme a organização Médicos Sem Fronteiras, Israel atacou um centro de saúde. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também destruiu as instalações de 23 meios de comunicação na faixa de Gaza. A ONG Repórteres Sem Fronteiras vai denunciar Netanyahu à Corte Penal Internacional, já que atacar meios de comunicação pode ser qualificado como um crime de guerra. A resposta militar de Israel foi condenada mundialmente. Foram realizadas marchas de solidariedade com a Palestina em países dos 5 continentes. Michigan e Nova York, nos Estados Unidos, também se mobilizaram pelo povo árabe. A Colômbia entrou em sua quarta semana de protestos dentro da greve nacional. A pressão popular conseguiu frear a reforma de saúde. Por outro lado, a repressão policial já deixa mortos e feridos. Na semana passada, em Popayán, uma jovem de 17 anos foi detida por agentes do Esquadrão Móvel Antidistúrbios, a SMAD. A jovem foi estuprada pelos uniformados. No dia seguinte, após a sua libertação, ela se suicidou. A notícia provocou a revolta dos residentes, com vários dias de intensos distúrbios. No sábado, em Popayán, outro jovem morreu depois de ser atingido por uma bomba de gás lacrimogênio no pescoço. Em Bogotá, neste final de semana, milhares de pessoas foram às ruas para exigir o fim da repressão oficial. Eles pedem ainda a punição contra os policiais responsáveis pelas violações aos direitos humanos. Um novo diálogo fracassou entre governo e os promotores da greve. Os bloqueios das principais avenidas continuam e a resposta do presidente Ivan Duque foi militarizar ainda mais as ruas do país, que entra em sua quarta semana de protestos. Não é só uma reforma tributária, são 200 anos. São 200 anos de despejos em terras camponesas, são 200 anos de chacinas, são 200 anos de desaparições. São 200 anos de negócios com a vida básica e fundamental dos e das cidadãs. Sempre temos procurado, sempre temos falado que quando tenhamos paz em nossos territórios, a gente vai poder se desenvolver, poder ter uma boa educação, progredir. Mas quando a violência chega em nossos territórios, a gente só tem nossos paus para enfrentá-los. É muito complexo. E nós continuamos aqui no nosso jornal trazendo notícias direto de Cali com o nosso companheiro de trabalho, Juan Carlos Chambo. Olá, companheiros de Telesur, muchísimas gracias. Hoy, no dia 20... Boa tarde, companheiros da Telesur. Hoje, no dia 23 da greve nacional, continuam os bloqueios nos pontos de resistência em diferentes lugares da cidade. Até agora foram reportados 11 bloqueios, incluindo este de Siloé. Ontem pela tarde, os manifestantes eram quase 11 mil pessoas pelas ruas da cidade. O lugar de concentração foi na Ladeira da Dignidade, conhecida como Ladeira da Cruz, muito perto do centro da cidade. Os jovens exigiram a instalação de um conselho aberto, isto é, um espaço onde todo mundo possa contribuir com propostas e que suas ideias sejam ouvidas. Também aconteceram distúrbios e saques em Boa Ventura e aqui em Cali ontem, quando foi saqueado um mercado grande que fica no oriente da cidade.
Os jovens da primeira linha do ponto Madeira, que é o ponto de resistência mais próximo do local, se retiraram por não concordar com esses atos de vandalismo. Continuam assim os protestos. Aqui em Siloé e em outros 6 pontos de concentração continuam as mobilizações. Por agora, são essas as nossas informações. Boa tarde. Continuando ustedes con más. Buen día. No último fim de semana, o povo chileno viveu uma mega jornada eleitoral nesta nação. Eleições regionais, municipais e também constituinte. Os eleitores escolheram os 155 integrantes da convenção encarregada de redatar a nova Constituição chilena. Vale lembrar que no Chile ainda está em vigor uma Constituição aprovada pelo ditador Augusto Pinochet. As votações aconteceram com normalidade. Os candidatos progressistas e independentes conquistaram a maioria das vagas. Chegaram com uma agenda feminista, ecológica e de esquerda e terão 2/3 da plenária constituinte. Os independentes conseguiram 48 vagas, a esquerda 52 vagas e o oficialismo ficou com 38. O objetivo da direita era conseguir 1/3 dos espaços, já que assim poderia vetar artigos constitucionais que poderiam atingir os seus interesses, mas eles sofreram uma imponente derrota. Em junho, será instalada a Convenção Constitucional e seus integrantes terão 9 meses para redatar o texto, que pode ser prorrogado por mais 3 meses. Na metade do ano de 2022, ocorrerá uma eleição onde a cidadania deve aprovar ou rejeitar a nova Carta Magna. Além da eleição constituinte, os chilenos escolheram também os seus representantes locais e regionais. Como é que ficou esse tabuleiro político? Vamos agora até Santiago com Paola Dragnik. Nos dias 15 e 16 de maio, as eleições incluíram cargos de governadores, prefeitos, vereadores e convencionais constitucionais, que irão redatar a nova Constituição aqui no Chile. Mas junto com os constitucionais, outro cargo muito importante é o de governador, já que pela primeira vez eles serão eleitos democraticamente, o que antigamente eram chamados de intendentes e designados diretamente pelo poder central. Na maior parte do país, 13 regiões irão para o segundo turno na primeira quinzena de julho. Só em 3 regiões decidiram no primeiro turno. Sem dúvida, a mais importante é a região metropolitana, na capital chilena, onde Cláudio Orrego, do Partido Democrata Cristão, que já foi intendente, vai disputar no segundo turno com Karina Oliva, uma mulher feminista que agrupa também a transversalidade das forças políticas de oposição na região metropolitana. Esta foi uma semana complicada para o governo de Jair Bolsonaro. O depoimento dos ex-ministros de Saúde e também de Relações Exteriores vão mostrando como o Brasil chegou nesta situação. Nacho Lemos com as informações. Olá, avança a CPI da Covid no Senado brasileiro. Nessa semana participaram das sessões o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ambos foram criticados por conta da falta de vacinas no país, por conta da falta de isolamento social, especialmente pela falta de oxigênio, quando o estado de Amazonas sofreu uma crise sanitária sem precedentes. Durante a crise da falta de oxigênio no Amazonas, o mesmo declarou que houve apoio humanitário do governo venezuelano. Eu pergunto ao senhor, o senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam faltando oxigênio? Não permitiram que um avião fosse lá. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em 1 hora aí voltava. Faço minha Não fizeram isso. O tempo para levar esse oxigênio da Venezuela até Manaus, morreu muita gente. Poderia ter sido evitada essas mortes se Vossa Excelência tivesse agido. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidades. As investigações até o momento apontam para a tentativa de Bolsonaro de uma imunização de rebanho sem utilização de vacinas.
A Espanha enfrenta a chegada massiva de imigrantes em seu território em África, a cidade de Ceuta. Em poucos dias, mais de 8.000 pessoas cruzaram a fronteira vindas do Marrocos. Os imigrantes chegaram nadando, fogem da pobreza, das guerras e da falta de oportunidades. O governo espanhol ativou um operativo especial para conter o fluxo extraordinário de pessoas. Já foram deportadas mais de 6.000 pessoas. Existem ao menos 1.500 menores de idade sem responsáveis. Os analistas políticos afirmam que o Marrocos tem diminuído seus controles fronteiriços como medida de pressão contra Madrid. Desde abril deste ano, o líder da Frente Polisário e presidente da República Saharaui, Brahim Ghali, está internado com Covid-19 na Espanha. O Marrocos exige a sua extradição, mas a Espanha se opõe. Portugal vai apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo jihadista. Este país da África Oriental tem sofrido, lembremos, uma onda de violência que já deixou mais de 2.000 mortos e 800.000 desalojados. Portugal vai aumentar em 4 vezes a sua presença militar no país africano. Também vai triplicar o seu investimento promovendo a capacitação tecnológica e de formação de policiais e militares moçambicanos. Esse é um dos acordos da reunião entre o ministro de Defesa moçambicano Jaime Bessa Neto e seu homólogo português João Gomes Cravinho. Desde 2017, vem aumentando o terrorismo jihadista nesta região africana. Em março deste ano, um grupo ligado ao autodenominado Estado Islâmico atacou a cidade de Palma, a segunda cidade com maior importância em Moçambique. O mundo superou 165 milhões de casos confirmados por Covid-19 e está a ponto de ultrapassar 3,5 milhões de mortos. Na América Latina, o Brasil continua encabeçando as estatísticas com mais de 440 mil mortos. O país segue com a vacinação muito lenta. Menos de 20% dos brasileiros foram imunizados. A Organização Mundial da Saúde confirmou que as vacinas existentes são eficazes contra as variantes da Covid-19, mas pediram o não relaxamento das medidas contra o vírus. Já estão prontos os primeiros lotes de fármacos da AstraZeneca, produzidos entre Argentina e México. A ONG Oxfam denunciou que a pandemia provocou novos multimilionários, principalmente entre os donos e gerentes das grandes farmacêuticas. Vamos agora fazer um breve repasse por outros acontecimentos da última semana que também merecem o nosso destaque. A Argentina suspendeu a exportação de carne de boi por 1 mês para frear o aumento dos preços. Os pecuaristas rejeitam a decisão. O ciclone Tauktae atingiu a Índia, deixando 91 mortos e 49 desaparecidos. Outro ciclone está se formando no Golfo de Benguela e ameaça a costa de Mumbai. Os Estados Unidos têm um exército secreto de mais de 60 mil soldados a um custo de pelo menos 900 milhões de dólares por ano. A informação é da revista Newsweek depois de vários meses de investigação. Na quarta-feira, o Bitcoin teve uma queda de mais de 30% de seu valor depois de várias notícias contra a criptomoeda. Já nesta quinta-feira, depois de um dia de incertezas, o Bitcoin teve uma recuperação de mais de 15%. A China publicou suas primeiras imagens tiradas na superfície de Marte. Foram captadas pela sonda Tianwen-1. Depois de revisar todas essas notícias, vamos nos despedindo. Como sempre, reforçamos a importância dos cuidados contra a Covid-19. Higienizar as mãos, usar máscara da forma correta e também evitar aglomerações. Nós terminamos esta edição do Telesur Notícias em Português com a música Me Dê, do pernambucano Martins. Telesur, o sinal informativo da América Latina e Caribe. De sobra pra me subverter, meu bem. Me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te lê. Mas eu leio sim, eu só não sei se